E aí, galera, estamos voltando. Outro fator importante que a gente precisa colocar é a ascensão dos reis. Lá na Idade Média, né, lá no modelo feudal, essa figura, a figura do rei, perdeu sua força, perdeu o sentido. Porque quem era que comandava lá na Idade Média eram os senhores feudais, né? Eram os grandes donos de feudos, os senhores, certo? E agora, com a modernização, ou seja, com o surgimento dessa idade moderna, vai surgir também a figura importante do rei. O rei vai voltar a ter um papel importante, certo? Passaram nesse período de transição a projetarem possibilidades de centralização do poder para suprir as carências da aristocracia. Gente, é importantíssimo entender isso. Onde é que o rei vai entrar? Quem é que mais está ganhando dinheiro nessa época, se não os burgueses? Os burgueses vão financiar os reis, a figura do rei, certo? Porque eles vão ter dinheiro, eles vão estar ganhando dinheiro com o comércio, eles vão financiar a figura do rei, e em contrapartida, o rei vai estabelecer leis e regras que beneficiam os burgueses. Então é uma troca de favor. Acho que é igual o que acontece hoje, né? O presidente está lá e ajuda os mais ricos vão, coloca ele no poder, financia ele lá no poder e tal, né? Mais ou menos isso aí. Então a primeira coisa é a ascensão da figura do rei. A segunda coisa é a crise da igreja e as revoltas populares. O discurso teocêntrico da igreja perdia força no imaginário coletivo do povo, que era o terceiro estado. Por quê? Condutas imorais, abusos de poder do clero eram constatados, né, com uma grave crise social. As pessoas começaram a ver, de fato, o que é que a liderança da igreja fazia naquela época, né? Até hoje também, né? Mas as pessoas começaram a se escandalizar, e aí as pessoas começaram a perder, a deixar de dar crédito à igreja, porque antes tudo que a igreja dizia era tido como verdade. As pessoas entendiam que era verdade, porque quem estava falando era a igreja é representante de Deus. Então, se está falando isso, é porque é Deus que está dizendo que está falando, e é verdade. Quando eles começaram a ver esses escândalos, né, da igreja, eles começaram a perceber, não é assim não. Deus não vai agir dessa forma. Estão entendendo? Então vai surgir uma nova estrutura social, tendo como base o absolutismo. O que é o absolutismo? Poder centralizado na figura do rei. Ok? Poder centralizado na figura do rei. Absolutismo, forma de governo baseado na centralização política monárquica, ou seja, centralização do poder nas mãos do rei, e na unificação territorial. Não temos mais cidade-estado, nós vamos pegar todas as cidades, vamos unificar em um só território, e nós vamos transformar isso agora em uma nação, em um país, certo? Na qual a vontade pessoal do soberano, que era o rei, era determinante para a organização da sociedade, certo? E aí vamos ver as características gerais desse modelo político. Centralização política, hereditariedade do poder, ou seja, o poder passa das mãos de um rei para o filho dele. Era praticamente o poder ficava centralizado nas mãos de uma família o tempo todo, certo? Unidade monetária, só uma moeda. Unidade fiscal, só um modelo de cobrança de imposto. Unidade jurídica, ou seja, as leis passam a valer igualmente para todas as cidades. Unidade territorial, unifica-se tudo, né? Manutenção dos privilégios de nascimento. Quem é rico continua sendo rico, né? Manutenção da sociedade estamental, certo? Formação das cortes
exército nacionais permanentes, economia mercantilista e fortes ideologias. Quem é que vai fortalecer essa ideologia? 3 grandes pensadores da época, né? 3 grandes pensadores da época vão fomentar, escrever sobre isso, né? Para gerar na cabeça das pessoas a ideia de que essa estrutura é a estrutura ideal. Maquiavel, Hobbes e na verdade não são 3, são 4, porque tem o Bondinho e o Boussou, certo? Que a gente também chama de Rousseau, certo? O Maquiavel escreveu O Príncipe. Ele vai falar no Príncipe que o rei ele não tem que explicar para as pessoas as suas decisões, porque a sua decisão é dele e é verdadeira, é verídica, então ele não tem que explicar, né? Hobbes vai escrever Leviatã. Ele vai dizer que o homem ele é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem se ele não tiver uma autoridade, se ele não tiver um poder sobre ele, o homem se destrói por si só. Então ele precisa entregar nas mãos de uma pessoa o poder para que essa pessoa o governe, o administre, certo? E Boussou ele vai falar sobre o direito divino dos reis, que o rei foi escolhido por Deus para ser rei, né? Para estar naquela condição, certo? E aí a gente segue nas ideologias absolutistas. Apesar da importância imediata da unificação e profissionalização dos exércitos e da intervenção econômica, especialmente sobre as atividades mercantis da burguesia, foi muito comum durante os séculos 16 e 17 o uso por parte das monarquias nacionais de fortes ideologias para justificar o poder dos reis. Então eles usavam essas pessoas, né, para isso. Pronto. Maquiavel dizia: os fins justificam os meios. Se o rei entender que precisa mandar matar uma pessoa, ele vai mandar matar essa pessoa para que o restante da população se proteja, certo? Então eram umas ideias assim muito loucas, né? Maquiavel afirma que a necessidade de governar com equilíbrio para se impor como fundamental à felicidade da nação e do povo é não medir limites para a afirmação do seu poder, certo? A vontade da nação não é a soma dos interesses individuais do povo. Maquiavel expressa que o poder tem uma ética própria, voltada para a manutenção do equilíbrio. Vai dizer o quê? Não, o povo, as pessoas não devem ter uma vontade individual, mas quem vai reger essa vontade é o rei. É o rei que vai definir as regras e ponto final. Outro, Thomas Hobbes, ele vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. E para isso, ele vai precisar, para que ele não venha se destruir por si só, ele vai precisar entregar o poder nas mãos de um líder, de um governante, para que ele o controle, para que ele venha administrar, certo? E o Bodin, ou Boussou, certo? O poder do rei na terra representa o poder de Deus no céu. Voltar-se contra o rei na terra é voltar-se contra Deus no céu. Ou seja, eu preciso baixar a cabeça diante dessa situação. Afirmava que o poder do rei emanava do poder de Deus e que, portanto, não se submeter às suas decisões era, antes de tudo, um erro perante a vontade divina. Certo? Os franceses estavam transferindo o discurso usado por séculos pelo clero para a afirmação do poder do rei, poder real, buscando uma
um sacrifício à imagem, ou melhor, tornando a imagem do rei uma imagem divina, sacramentando a imagem do rei, né? Apesar da teoria ser francesa, certamente foi na Inglaterra, através do anglicanismo, que tivemos o maior exemplo de sua aplicação, uma íntima relação entre o exército do poder político, exercício do poder político e a autoridade religiosa oficial. Ok? Galerinha, vou dar uma pausa, né? Daqui a pouco a gente vai seguir com mais estados absolutistas.